fazer então a nossa abertura, não é? Tá todo mundo ouvindo bem, certo? Né? Então vamos lá. Eu vou. Onde que é mesmo? Aqui. Então, perfeito. Perfeito. Em nome de Deus, do Divino Mestre Jesus, da espiritualidade maior, sobretudo os abnegados trabalhadores lá da casa da Dona Romana, a Casa Espírita Allan Kardec, de onde a gente participa, os doutrinadores, os socorristas, os magnetizadores, que durante a nossa prece farão o trabalho de visita nas casas, enfim. Pedimos licença e permissão para dar início a esse nosso humilde estudo mais uma vez, mas que tão importante é para o nosso crescimento. Espero que todos nós deixemos nossos problemas lá fora, não é? Para que possamos estar com a mente quieta, como diz a música, a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Para que possamos absorver o conhecimento, as preces e as vibrações dessa noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que assim se faça. Bom, nós preparamos um estudo hoje, não é? Sobre umbral. Então, a maioria de nós espíritas tem uma visão, um conhecimento sobre umbral. Muito se equivoca a respeito disso tudo. E essa semana, ó, a semana passada, várias pessoas vieram me questionar e perguntar a respeito do umbral. E com um deles, inclusive, eu fiquei, é um grande amigo meu, ficamos horas conversando, né? E então isso motivou um pouco esse nosso estudo. Eu acho que aqueles que já têm conhecimento vai dar para cruzar com as informações que já tem. Mas todos nós, com certeza, vamos aprender um pouquinho nessa noite, né? Então eu vou aqui compartilhar a tela e nós vamos, então, fazer o nosso estudo. Todo mundo está vendo aí? Tá vendo, Marcão? Sim? Dona Ivete, tá vendo aí? Tá, então beleza. Então vamos lá. Nós vamos falar aqui sobre umbral. Bem, em Nosso Lar, essa obra de 1944, foi a primeira vez que nós ouvimos o termo umbral, na explicação de André Luiz, sob orientação dos instrutores da colônia chamada Nosso Lar.
e ele trouxe a nós esse conhecimento do umbral, não é? Porque nenhuma obra da codificação trata umbral. Nós não vamos achar isso em nenhuma das 5 obras da codificação, né? Das 4 mais obras póstumas, né? Nós não vamos achar isso. Essa revelação dessa esse termo umbral, né? Isso realmente nos foi revelado através da primeira obra de André Luiz com o Chico Xavier, que chama Nosso Lar. Quem já leu sabe do que nós estamos falando. Quem não leu é uma grande oportunidade, porque esse livro também veio depois do filme, mas o livro é fantástico, né? Bem, muitos gostam ou comparam ou fazem uma analogia entre o purgatório, que a religião católica tem como um lugar onde as pessoas que ainda têm algum pecado e que não é tão grave, né, ao invés de ir para o inferno, vai para o purgatório, onde tem condições de ainda ser salvo e ir para o reino dos céus, né? Então, muitos espíritas fazem essa analogia. Não estamos aqui para dizer, para julgar a analogia de ninguém. Nós estamos aqui hoje para tentar elucidar muitas das dúvidas, talvez, sobre umbral, e aí cada qual consegue tirar suas próprias conclusões, né? Muitos de nós vê o umbral como o filme, né, de André Luiz, uma região sombria, escura, de muito sofrimento e de onde só é possível sair com muita oração, prece, né, que é mais importante. Quando um grupo de pessoas fazem um apelo à espiritualidade maior, ao Mestre Jesus ou a Deus, em benefício de alguém, isso chama prece. E a prece é o que transforma, é o que muda. E muitos de nós sabemos ou fomos orientados de que do umbral, não é? Só é possível sair com muita prece, com aceitação, porque não é possível as frequências se cruzarem, portanto, aqueles espíritos mais adiantados que estão fora do umbral não conseguem ser vistos pelos outros, a menos que a prece, o amor consiga entrar, e foi assim com André Luiz na explicação dele nessa obra, não é? Um dos, vamos falar, dos principais vales, não é? Porque o umbral, na realidade, a essência umbralina é formada, na maioria do conceito da maioria das pessoas, é formada por vales, não é? Os vales são mais ou menos profundos e escuros, onde o sofrimento é mais ou menos dependendo da comunidade que vive nesse vale. E o vale mais famoso do umbral é o Vale dos Suicidas, não é? E nós lembramos que quando nós falamos de Vale dos Suicidas, não é simplesmente aquele que comete o suicídio com uma bala, ou veneno ou qualquer coisa. Ali se encontram todos os irmãos que, por algum motivo, descuidaram da vida e acabaram sendo levados até aí. Então, aqueles que fazem uso de drogas, não é? E outras coisas em excesso, ou coisas mais fortes, não é? São alocados, ou magneticamente são alocados no Vale dos Suicidas. Então, quando você fala de umbral, normalmente vem o Vale dos Suicidas, né? Então, o que a gente aprendeu, e eu tenho certeza que a maioria de nós sempre aprendeu dessa forma, é que na erraticidade, que esse termo significa
quando um espírito não está encarnado, todo espírito que não está encarnado, ele está, nós chamamos de erraticidade. Essa erraticidade é, né, um transeunte entre a vida, né, a vida corpórea e a vida sem corpo, né, sutil. O termo disso é erraticidade. E na erraticidade, muitos são atraídos onde suas mentes e suas consciências sempre estiveram. Por isso, muitos vão para o umbral e outros acham que vão para o nosso lar, né? Nós vamos, eu acho que vai ser muito bom a gente agora a continuidade disso, porque acho que a gente vai descobrir algumas coisas que talvez alguns de nós possam não saber, né? Mas é importante, então, que a gente lembre que quando nós desencarnamos, nós somos automaticamente e magneticamente atraídos para onde nossas mentes e nossos comportamentos e atitudes sempre estiveram. Portanto, nós costumamos dizer que o nosso mundo é de provas e expiação. No nosso mundo ainda existe o predomínio do mal, não é? E, portanto, nós vamos dizer que o umbral ele é formado pelas energias do nosso orbe. Portanto, as energias umbralinas são de um mundo de provas e expiação, onde o mal predomina. Só recapitulando, na classificação dos mundos habitados, não é? Nós temos no topo os mundos celestes ou divinos, não é? Onde é habitado por espíritos totalmente depurados, onde exclusivamente reina o bem. São os mundos que vêm os anjos. O Cristo é a expressão muito forte, né, dos habitantes de mundos celestes ou divinos. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, então, habitado por espíritos de estirpe maravilhosamente boa, não é? Os mundos de regeneração, que é para onde nós estamos rumando agora, não é? Onde ainda se tem o que expiar, porém com forças renovadas, com um aprendizado maior, onde o amor tem um grau de elevação, não é? E que o mal já não é mais predominante. Infelizmente, nós estamos aí, né? Expiações e provas, onde o predomínio é do mal. Basta a gente ligar a TV, né? E mundos primitivos, que são os destinados às primeiras encarnações da alma humana, ou seja, quando nós deixamos os reinos anteriores, saindo do animal pelos portais ali das últimas encarnações como animal, né, que são simbolizados pelo macaco, pelo elefante, pelo cachorro, pelo papagaio, enfim, né, quando nós saímos desse reino animal, nós habitamos o reino pré-humano, que é o reino dos elementais, e depois, quando temos a oportunidade de encarnar no reino hominal, como ser humano, nós vamos para planetas primitivos, da qual a Terra já fez parte, não é? Nós aqui, né, nós já falamos isso várias vezes, às vezes eu sou meio repetitivo, mas é um defeito que eu não consigo tirar. A Terra, não é? A primeira transição da Terra foi quando os dinossauros foram extintos, não é? Porque aí a gente conseguiu ter o homem,
habitando como homem e não mais como primata, não é? E aí então vieram toda a nossa evolução da espécie humana, não é? Depois passamos para um mundo de provas e expiação, não é? E hoje lutamos para que essa nova fase para a regeneração seja da melhor forma que o nosso povo e a nossa vibração permitir. Então, umbral pode ser simbolizado pelas energias todas do mundo em que vivemos. No nosso caso, um mundo de provas e expiação. Nós chamamos isso, só voltando um pouco, de quintessência. A quintessência da nossa Terra, ela é prejudicada pelo mal. A quintessência de mundos ditosos, inclusive os habitantes de lá, os reinos de lá, não é? Ainda nesse salto para a regeneração, nós não viveremos esse salto dos reinos. Mas em mundos ditosos, por exemplo, até o reino vegetal é diferente. As plantas são ainda mais lindas do que a gente vê aqui, os animais são ainda mais próximos do reino hominal ou do reino pré-humano, né, conforme os mundos vão se elevando. Então, a nossa vibração é umbralina. Eu recebi no Ramatiz, em uma ocasião, semana retrasada, se eu não me engano, e eu recebi essa comunicação dizendo assim, não tem como o umbral ser diferente, porque as energias que suportam os níveis mais densos do umbral é da própria Terra, dos habitantes que hoje estão em curso, não é? Então, é isso. Bem, achamos aqui uma imagem que reflete muito bem, ou é uma explicação muito boa, porque nós já ouvimos muito as pessoas falando em níveis de umbral, não é? Então, aqui existe um gráfico onde nós podemos ver aqui, ó, o número 1 seria, então, a subcrosta, ou o umbral inferior. Quem já leu Robson Pinheiro identifica esse abismo, esse umbral inferior, como as zonas controladas pelas trevas. Muitas obras, depois no final eu vou dar o nome de algumas, não é? Mas muitas obras, principalmente de Robson Pinheiro, trata o umbral inferior como as zonas de escuridão dominadas pelas trevas, não é? E que vivem tentando, o Robson Pinheiro chama muito a obra do Cordeiro, né? Dizendo que essa missão do Cristo de ser o nosso governador, não é? E essas obras das sombras tentando sempre atrapalhar a missão ou a obra do Cordeiro, né? O 2, né, já é a crosta, e aí eles chamam de umbral dos encarnados. Olha que interessante, nós vamos chegar onde eu quero chegar. Então, o umbral dos encarnados é a crosta terrestre. O 3 é o umbral dos desencarnados, ou seja, as moradias todas dos irmãozinhos que vão desencarnando e vivendo só, alimentando seu perispírito com algum poder de vampirizar, não é? os encarnados, e vão se mantendo por ali. O 4 é o umbral médio, onde se situam os hospitais e as colônias. É aqui o nosso lar. Então, para quem tinha alguma pretensão de desencarnar e ir direto para o nosso lar, porque, infelizmente, muitos de nós ainda pensam que pode ser possível merecer o reino dos céus, né? E muitos imaginavam que nosso lar era uma colônia já num nível elevado
de vibração espiritual. Mas não, nosso lar, assim como Alvorada Nova, assim como o Lar de Fabiano, assim como Coração de Maria, assim como outras tantas fora do domínio do Brasil, não é? Porque dizem que a colônia Nosso Lar ela fica geograficamente em cima do Rio de Janeiro, né? Então, mas ela não está em outro lugar que não é o umbral. Se alguém tem alguma pretensão de desencarnar e não ir para o umbral, está ficando complicado, né? O 5 é o plano astral mediano, onde já estão as cidades das ciências. Que ciências são essas? As ciências cósmicas. Daí para lá, o Cristo já começa com sua equipe a agir e interagir, fazendo com que os elementais sejam comandados, fazendo com que as grandes mentes sejam intuídas, fazendo com que as grandes obras revolucionárias nessa evolução da Terra, porque nós estamos falando que a Terra está indo para uma transição, não é? Para regeneração. Então, é aí onde tudo o que for possível fazer para a evolução da Terra, é daí que as coisas saem. E o 6º e o 7º já são os planos superior, o astral superior, onde é possível os seres de outras galáxias e até outras dimensões, porque nós sabemos que existe nesse momento alguns, não é, encarnados que vieram de outras dimensões para ajudar a elevação da Terra nesse momento. Sabemos que a comunidade dos espíritos puros se reuniram em 1969, com a chegada do homem à Lua, para acelerar, né? Nós falamos, eu ouvi isso da dona Romana a primeira vez e entendi perfeitamente, né? Que somos os trabalhadores da última hora. Só que essa última hora, na verdade, são os últimos 50 anos, não é? Então, nessa, vamos dizer, nessa zona superior que essas decisões, né, inclusive a comunidade dos espíritos puros, se reúnem. Bem, isso dito, eu queria dizer o que os estudos mostram que é o umbral. O umbral não é um lugar ou uma zona delineada para espíritos sofredores. Não. O umbral, antes de qualquer coisa, ele é um estado do espírito desencarnado ou encarnado. O próprio André Luiz admite isso, para quem lê o livro, lembra das palavras dele, dizendo que então o umbral, chegou à conclusão que o umbral realmente não era um local onde eu desencarnava e ia habitar. É um local onde eu sempre estive vibracionalmente, hoje a gente fala magneticamente, né? Magneticamente interligado. Então, muda um pouco o conceito de um local, de uma região, e nós começamos a entender o umbral como um estado, encarnado ou não, nós vivemos no umbral. A crosta terrestre faz parte do umbral, assim como o submundo da escuridão, assim como nosso lar. Interessante, né? Todos nós que passamos por esse ciclo infinito e divino da morte e o renascimento, estamos, nesse momento, habitando algum nível ou subnível do umbral, não é? Agora, interessante cada um de nós está no seu momento evolutivo. Isso é nosso. Não é possível um aluno estudar tanto e não estar à frente daquele outro que cola ou copia ou não se interessa pelos
pelos estudos em casa, não toma tempo estudando. Então, um sempre haverá de estar à frente do outro, um passinho ou vários passos, ou vários metros. E isso faz parte da obra divina. Cada qual que aproveita a sua oportunidade vem para uma outra melhor preparado e mais lúcido da estrada que está percorrendo. Então, o umbral é, antes de tudo, frequência. Quebrou um pouco, talvez, algum paradigma, mas nós vamos continuar. Não chegamos no final ainda. Paixões, vícios, sexo, droga, perversões, maldade de toda sorte, de qualidades inferiores, como orgulho, egoísmo, vaidade, medo, tristeza profunda e etc. Tudo isso determina em que nível do umbral nós vivemos. E, gente, não é questão de dizer que depois que eu desencarnar, eu vou esperar desencarnar, que aí depois que eu desencarnar eu vou descobrir em que nível ou subnível do umbral eu vou ser atraído. Não, na realidade, em sendo encarnado, nós já vivemos com a companhia dos desencarnados de tal ou qual região. E aí vem a obsessão, os processos obsessivos graves, porque um processo obsessivo grave, ele está tão mais ligado à frequência que você se coloca com o obsessor. Portanto, a depender do nível vibracional que você vive no umbral dos encarnados, você está paralelamente, ou como se estivesse vivendo ao mesmo tempo, com os irmãos que estão do outro lado, no mesmo nível, na mesma faixa, no umbral dos desencarnados. A única diferença é que lá eles não têm o corpo físico, e aqui nós ainda estamos presos a ele. Na obra Pensamento e Vida, Emmanuel esclarece o seguinte: é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então, como a gente fala aqui essa imagem, foi de uma visita à obra Seara dos Médiuns, foi de uma visita a um local, né, uma balada, como as crianças gostam de dizer hoje, né? E aqui nós podemos ver cada qual se sintoniza com os irmãos desencarnados na frequência que estão. E engraçado que os visitantes aqui, né, não podem ser vistos, porque a frequência deles é diferente da frequência das pessoas que ali estão. Então, quando a gente fala nessa questão, sintonizar pensamentos, emoções e ideias com todas as pessoas, isso é o princípio geral da comunicação dos espíritos. Os espíritos não falam, eles precisam de nós, inclusive, para falar. Um médium que tem a capacidade de ser o medianeiro da fala do desencarnado, a psicofonia, né? Ele recebe essa orientação ou essa intuição, se ele tiver numa faixa vibracional elevada com um trabalhador do umbral superior, não é? Do umbral mediano, e passa para frente as informações, porque o desencarnado em si, a única forma de comunicação é a telepatia, que é o pensamento. Então, por isso sempre às vezes alguém está em uma situação emocional
de repente explode, xinga, fala, né, besteira ou ofende alguém, porque calhou aquela faixa onde a influência pode ser utilizada, né? Então, na realidade, essa mesma frequência de pensamentos é um outro assunto, tá? Mas só para não perder o gancho, essa mesma frequência de pensamentos nós podemos fazer entre encarnados. A ciência fala da telepatia, aliás, eu estava assistindo um programa outro dia, como isso está avançado lá na Rússia, nos Estados Unidos, as transmissões, a telepatia mesmo. Existem vários segmentos da ciência explorando esse tipo de possibilidade, né? Bem, e aí a gente entende, então, que uma pessoa perturbada enquanto encarnada nada mais é do que uma pessoa que, quando desencarnar, vai automaticamente ser atraída com seus amigos, com aqueles que convive. A única condição de diferença é o corpo, mas a mente e o espírito vibram na mesma frequência. As pessoas que são muito perturbadas, não é? Vivem constantemente no seu próprio umbral, não é? Sem conseguir ver a luz. Não é assim que acontece? A André Luiz nos explicou isso, que o umbral é um espírito de luz, né? Porque eles usavam esse termo lá, que o espírito mais evoluído não podia ser visto e também não pode entrar no umbral e retirar a pessoa de lá. Vejam quem leu Obreiros da Vida Eterna, o resgate do Padre Domênico. Quantos anos esse padre ficou num nível escuro e de muito sofrimento, até que o Padre Hipólito, seu grande amigo enquanto encarnado, e a irmã Zenóbia, foram lá tirá-lo daquela situação e foi muito difícil de conseguir retirá-lo de lá, porque ele não conseguia ver, não sabia quem era, não entendia o que estava acontecendo. É assim que a maioria das pessoas perturbadas enquanto encarnadas vivem sob a influência dos irmãos que nós gostamos de chamar obsessores, mas que, na verdade, são mais amigos do que obsessores. E aí, da mesma forma, entendam, os espíritos que vêm no auxílio, os espíritos familiares, os anjos de guarda, os protetores, os anjos de guarda já são uma condição diferente, mas os espíritos protetores, eles são nada mais do que alguém que habita o umbral em um determinado nível superior ou igual ao nosso, e que podem e têm autoridade. O próprio André Luiz explica isso nessa obra Nosso Lar, quando, depois de 3 anos, ele pediu autorização para vir ver a família dele, e ainda assim ele não estava preparado. Foi um desastre, não é? Então, esses espíritos que vêm nos visitar, vêm nos intuir, vêm nos ajudar, eles também habitam conosco as mesmas áreas, os mesmos níveis de frequência magnética com nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos vícios, enfim, não é? Então, não tem nada de errado entre o umbral o nível mais escuro e o nível mais claro, por assim dizer. Não é bem isso, mas vamos usar esse termo. No nível mais escuro, onde o mal é absoluto, Robson Pinheiro, se alguém tiver a oportunidade, leia. Mas Robson Pinheiro diz que realmente, nos níveis escuros e onde é dominado pelas trevas, o poder é absoluto. E eles usam dos encarnados para alimentarem os seus exércitos com energia, ectoplasma, não é? Bioenergia, enfim. Assim, da mesma forma, um espírito que vem até nós nos orientar, até se fazer visível,
ele não é de outro lugar, senão um nível superior do nosso umbral. O Cristo, o Cristo, ele não pertence a esse mundo. Todos os outros que se fazem presentes e vistos aqui são pertencentes ao nosso mundo. Portanto, todos habitam algum nível, superior ou inferior, do umbral. Para a gente terminar, uma reflexão de Valdo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que diz assim: vive-se na Terra um momento de grande transição de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. E, novamente, quando nós falamos hábitos viciosos, o que mais a espiritualidade se preocupa com o vício são os grandes, os maiores, que prejudicam a coletividade, o egoísmo, o orgulho, a impaciência, a intolerância, o ódio, não é? Então, o dia que a gente conseguir se livrar de todos esses males, a nossa transição se consolida. E aí seremos um mundo onde o amor será pouco maior que hoje, porém o mal será menor. Algumas obras que eu deixo aqui como sugestão, não é? O Vale dos Espíritas, eu acho que todo espírita precisa ler esse livro, não é? A trilogia Filhos da Luz, de Robson Pinheiro. É muito bacana esse livro, essa trilogia, porque em cada volume ele explora uma condição dessa região umbralina e a sua atuação no mundo dos encarnados. Também o Reino das Sombras e o Fim da Escuridão. O Fim da Escuridão também é muito bacana. Nos tradicionais, Obreiros da Vida Eterna, muito maravilhoso esse livro, Nosso Lar, e A Vida Continua, porque quem viu, inclusive esse tem filme também, quem lembra da situação do nosso, do casal, não é? Que se encontrou como encarnado e nunca tinha se encontrado ou se conhecido, e aí tudo se passa lá do outro lado. Onde? No umbral. Numa colônia que os aceitou, dirimiu suas dúvidas e deu a eles nova oportunidade. Então, era isso que a gente tinha para hoje. Voltando aqui na nossa, essa gente bonita e feliz. Uns só é feliz, né, Marcão? Então, agora a gente faz a nossa prece, não é? Tem alguns nomes aqui e depois quem quiser, se tiver alguém para que essa vibração expanda e chegue até o lar dessa pessoa, assim que eu falar esses nomes aqui, também pode colocar a sua intenção, tá? Nós vamos pedir novamente pelo nosso irmão Cláudio Pavan, o marido da Ângela, que deu uma pequena complicação na cirurgia dele, ele teve que voltar para a UTI. Ele já saiu da UTI? Ele está nesse momento na UTI, com pneumonia, o que é um quadro que para o caso dele não é legal, né? Então, que nossas preces sejam do fundo do nosso coração para esse nosso irmão. O Moacir Amaral Júnior, né? Aquele menino que foi acidentado de bicicleta, ele está melhor, lembrando que não existe fatalidade, nós não trabalhamos com fatalidades, as coisas acontecem como
precisam acontecer de alguma forma, certo? Então, ele está melhor, ele já saiu da UTI, né? É isso? Ele está na UTI, a repórter aqui está dizendo que ele está na UTI, mas que ele já não está mais entubado. Então, está respondendo bem ao tratamento, o que é muito bom. E as Saí da nossas... UTI. Oi? Desculpa, acabou de sair da UTI. Olha lá, olha, que notícia boa, Elizabeth. Olha Acabou só. de sair da UTI, isso é muito bom. O pai da Adri, né, o seu Laurindo Oswaldo Bertolini, que ele consiga a aceitação da condição e tenha força. Enfim. Para a família da Dona Maria Duzolina, que novamente ela não pôde participar, a gente fica triste quando as pessoas não podem participar e se é algum motivo, né, ela diz que ela caiu e machucou, quebrou o pé, parece, eu não tenho muita certeza, mas que ela também receba o bálsamo das preces, né, que nós fazemos com muito amor. Alguém tem alguma intenção? Libera aí, dona. Libera para a senhora poder falar. Aí, Para o meu sobrinho Wagner Wagner. Fogliene, que está com câncer de pele, atrás da orelha, num lugar muito ruim, que nem operar pode. Porque passa muitas veias aqui, então já descartaram a cirurgia. E, ao mesmo tempo, agradecer a espiritualidade que eles precisaram entrar um processo contra o governo, porque ele precisava tomar uma quimioterapia que era só paga e o governo eles conseguiram do governo. Então, com isso, nós achamos que, se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. Deus quer. E E Deus... uma recém-nascida, Valentina Valim, que nasceu com síndrome de Down e umas complicações no intestino, que é filha de uma grande amiga nossa. Bem. Obrigada. Mentalizemos o Mestre Jesus e tenhamos certeza que a equipe de socorristas de Mãe Maria, no momento de nossa prece, saem em focos de energia, não é? Um cordão dourado que sai da tela búdica de nossa mente quando nós fazemos a prece por alguém e vai e entrega essa energia toda até a pessoa que precisa. Então façamos nossa oração com muita fé, segurança e certeza. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje, neste momento, aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão.
um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará dos nossos espíritos o espelho onde se deve refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja, que assim se faça. Pois bem, então daqui a pouco o Roberto coloca o que ele preparou, não é? Você quer falar o que você preparou? Eu vou falar um pouquinho de piedade ligado à caridade e a seara dos trabalhadores lá, que está tudo ligado. E está ligado com o que você falou um pouquinho Com aí. certeza, né? Dizer agora é a nossa hora de fazer. É a nossa Né? hora. Somos os E, trabalhadores da última hora, né, Roberto? exatamente. E também aquilo que Jesus fala aos apóstolos, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. São poucos. Então, todos nós que às vezes se dedicam a estudar, a fazer um pouquinho, não importa o pouquinho que se faça, mas que a gente passe essa palavra ou essa energia boa de Exatamente. Jesus, de Deus, para que as pessoas se apoiem e vão melhorando, né? Para começar a diminuir esse lado mal, para a gente melhorar o nosso retorno à pátria espiritual, né? Com um pouquinho melhor e não ficarmos tão Distantes, né? distantes do Cristo, né? Exatamente. Mas é isso, que a gente, então, tem uma semana maravilhosa, todos nós. Gratidão a vocês todos por estarem aqui. Vocês são muito importantes. Cada um de nós é importante para o todo, não é? Tudo está em tudo. E nós, esse reencontro nosso, não é? Nessa vida, que nada é por acaso, o acaso não existe. O que nos colocou no mesmo caminho é a necessidade de evoluir. E como o Roberto falou, nenhuma lamparina é desprovida de luz. Então, toda pequena luz, quando vai no todo e agrega ao todo, ela se torna uma luz imensa, não é? Então, que seja assim a nossa semana. Gratidão a todos e vamos fazer nosso encerramento. Em nome de Deus, o Divino Mestre Jesus, instrutores da casa onde nós participamos, pedimos licença e permissão para encerrar essa nossa humilde reunião semanal. Gratidão pela intuição que nos oferecem, pela oportunidade que nos dão e que estejamos todos juntos novamente na próxima semana. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que assim se faça.